E voltamos para falar referente ao grupo de estudos com o nome do livro História do Movimento LGBT no Brasil. Um livro que foi feito, nem todas as pessoas têm acesso por não estar nas mídias digitais para ser visto por todos, todas e todes fazendo vídeo devido à pandemia também, que espero que todos, todas e todos estejam bem, estejam se cuidando, se prevenindo. Este é um momento pra gente que é complicado, temos alta vulnerabilidade, passamos por violências, né? Quem precisava nos defender e prestar algum apoio, muitas das vezes nem falam da gente, né? Da comunidade LGBTQIA+. Muitas das vezes, agora na pandemia, tem dificultado, né? A saúde, tanto física quanto mental, vem sido agravada de todas as pessoas, ainda mais da nossa comunidade, né? Até pelos riscos que temos diariamente, né? E a falta de cuidado que a gente tem nos locais. Que precisamos de um olhar mais humanizado de modo geral, né? E começando com o primeiro capítulo que vamos falar hoje, que no caso eu gravei este vídeo um dia antes, né? Porque como uma pessoa trans, eu não tenho muito acesso em meios de comunicação, né? Não tem como me manter. Então eu gravo e posto quanto der. Começamos pela parte da história referente aos trans masculinos, invisibilidade e luta. Porque eu estou aqui para falar dos trans homens, homens trans, FTM, não binários, todos e todes transmasculinos. E a nossa luta que a gente vem enfrentando durante 50 anos, que é colocado no livro. Um pouco da nossa história, as lutas, coisa que passamos. E numa sociedade cisgênera e heteronormativa, sempre lembrando, quando a gente vai falar alguma coisa que é uma sociedade que nos afeta, afeta a população trans, não adianta você só falar de uma sociedade heteronormativa. Por quê? Porque também tem meninos trans não binários que são héteros. Então, sempre a palavra vem de cis, heteronormativa. Cis são pessoas cisgêneras que nasceram com um gênero e se identificam com esse gênero. Um exemplo, nasceu com o corpo masculino, o médico foi lá e disse que era um menino. Ao longo do tempo, nada mudou e ainda se continua se identificando como. Visto nisso, transmasculinos podem ser gays, podem ser bissexuais, podem ser heterossexuais, podem ser pansexuais, podem ser assexuais, entre outras tantas
orientações sexuais existentes. Na parte da identidade de gênero, é diferente de orientação sexual. Eu não costumo usar esse termo, não. Eu já sou mais direto de usar o termo sexualidade. E lembrando que na nossa comunidade, no quesito LGBTQIA+, não é uma opção e também não é uma escolha nossa. Simplesmente a gente é dessas siglas. A gente não optaria e nem escolheria ser o que somos. Até porque a gente não escolheria passar violências, opressão, transfobia. Algumas pessoas preferem utilizar apenas a expressão trans ou a letra T para mais corretamente abranger pessoas transgênero. Na parte de identidade de gênero das pessoas trans serem respeitados sendo não binários ou binários, onde qualquer pessoa cuja identidade de gênero não coincide de modo exclusivo e permanente com o sexo designado no nascimento. No Brasil não há políticas públicas específicas para transgêneros. E nisso, quem são os transmasculinos? São pessoas transgêneras que, designadas ao nascer com o sexo biológico feminino, mas têm sentimento de pertencimento total ou parcial no gênero masculino. Sua identidade de gênero não implica na sua orientação sexual ou na relação com seu corpo. Lembrando, o pertencimento total ou parcial no gênero masculino. Nos termos existentes, homens trans, sendo a denominação trans um adjetivo para o sujeito, ou seja, o gênero masculino tem primazia sobre o termo transexual. Este é o mais usado como referência. Transhomem, com o trans antecedendo o sujeito, dando ênfase à identidade de gênero que se sobrepõe ao gênero masculino, pois alguns relatam que não querem se considerar homens cis, mas sim transexuais. É uma sigla em inglês, female to male, do feminino para o masculino, fornecendo uma visão binarista e medicalizante para o indivíduo. E não binários, NB, que apresentam uma grande variedade de identidades e expressões de gênero. Sendo assim, a Comissão de Direitos Humanos de Nova York, Estados Unidos, decidiu oficializar a multiplicidade das identidades
de gênero e passou a reconhecer 31 diferentes tipos. Dentre elas, podem ser bigênera, com 2 gêneros, não necessariamente binários, ou nenhum dos dois. Podem se perceber agêneres, no caso, sem gênero. Há quem se entenda metade menino e metade agênere, ou parte bigênere, que é a maneira como a pessoa se apresenta socialmente, através das roupas, gestos, modo de falar, etc. Podem ser incongruentes ou incordantes com a identidade de gênero. Uma identidade masculina pode apresentar uma expressão masculina, andrógina, não binária ou feminina. Então, geralmente, um lugar identitário que não a situa como totalmente mulher ou homem. Nessa parte também entra a parte do resumo do histórico de lutas e pautas do ativismo T no Brasil contemporâneo. Tem a parte falada das transfemininas, que são citadas nessa parte conosco, pois é indiscutível o reconhecimento das travestis como as primeiras guerreiras, conquistadoras da visibilidade e vítimas da luta do direito de existir, mesmo sem um movimento organizado desde a década de 70. Fala sobre a luta que tiveram, que enfrentada de 1980, as DSTs e a AIDS. Em 1992 foi fundada a primeira organização política de travestis da América Latina, no Rio de Janeiro. Em 93, as travestis e mulheres trans se auto-organizaram e criaram o INSLIGHT, Encontro Nacional de Travestis e Transsexuais, que atuam na luta contra a AIDS. Até hoje, em uma sociedade que vivemos, os trans são vistos e tratados como aberrações, que são obrigados a sair de cena para higienizar a sociedade. Ainda em 93, iniciou um esboço da primeira parada LGBT no Rio de Janeiro, com pouquíssimas pessoas. A partir de 95,
esses eventos foram se fortalecendo, mas ainda com alguns participantes usando disfarces. Em 93, todas as pessoas foram mascaradas e no outro evento ainda usando disfarces. Hoje em dia, muitas cidades por todo o Brasil têm suas paradas. Em breve a gente vai ter a nossa em São José. Aproveitando para falar, para quem não sabe. Estas manifestações deram-nos visibilidade e empoderamento para demonstrarmos o direito à manifestação do afeto e as várias expressões de gêneros e identidades, né? Onde esse novo espaço proporcionou protesto contra a legislação para a população LGBT. O PLC 122 de 2006 contra a homofobia, onde foi arquivado, que protegeria da violência, da hipocrisia social e de falta de direitos civis, sobretudo das pessoas trans, né? O primeiro trans-homem a aparecer publicamente, chegando a presidir a Associação da Parada do Orgulho LGBT de São Paulo. E também a ser membro da rede latino-americana e da Caribe de Personas e outros movimentos. O Xande, como é mais conhecido, somente no 18º Anti-Lights, em outubro de 2011, lá em Recife, né, foi que se abriu o espaço para a participação dos transmasculinos no formato de debates. Desde então, conseguiram vitórias, como a de 2008, quando o Ministério da Saúde instituiu o processo transexualizador no SUS, pela portaria número 1707, e as cirurgias de designação sexual puderam ser feitas. Só que, nesse tempo, somente em trans mulheres. O primeiro encontro dos transmasculinos com as trans femininas aconteceu em 2012, no 7º encontro regional sudeste de travestis e transexuais em Belo Horizonte. A primeira organização de transmasculinidades foi a Associação Brasileira de Homem Trans, né? Fundada em 2012, em São Paulo. Em junho de 2013, em João Pessoa, Pernambuco, ocorreu o primeiro encontro de homens trans do Norte e Nordeste. Pela primeira vez, estavam
17 transhomens juntos, um marco considerado histórico. O objetivo foi fomentar a militância, o protagonismo, facilitando o processo de empoderamento e sensibilizando os gestores e acadêmicos presentes, histórico na construção de cidadania dos transhomens no Brasil. Fala sobre a extinção em 2013, debate que tinha como objetivo a ampliação da rede hospitalar para atendimento ao processo transexualizador do SUS, né? Nesse tempo, os 2 primeiros se encontravam com as inscrições fechadas por excesso de contingente. Cada hospital do SUS fazia uma cirurgia por mês, portanto 60 por ano. Quando alegam que não há uma equipe de especialistas voltada exclusivamente para atender nós, homens transhomens, transmasculinos, mas sim todo o hospital. Era o que era alegado e até nos dias de hoje, em 2020, ainda é alegado. Ou quando não é alegado que nós, pessoas trans, queremos privilégios, né? Essa não é a questão, porque a gente não quer privilégios. A gente paga imposto, se a gente vota também, a gente tem o direito, né? Até porque a nossa saúde é nosso direito ter a saúde integral, ser cuidado com as nossas especialidades. Até porque a maioria dos espaços de saúde nem sempre nos tratam bem, né? Muitas das vezes até a gente evita de estar indo em locais de saúde, porque quando não ocorre erro de pronomes, transfobia, a gente evita bastante, né? Visto que na questão de transmasculinos é até comum a questão do suicídio, né? Porque muitas das vezes a gente até não tem a visibilidade pela sociedade. Muitas das vezes a gente somos vistos como lésbicas, masculinizadas até demais, sendo que não, a gente se identifica como meninos, meninas, e pelo SUS nem todos conseguem. Se a gente colocar 100 ou até mais de 100, é 1 ou 2 que conseguem pelo SUS. E isso, se conseguir, é muito difícil para termos o atendimento integral, tanto no quesito geral, hormonioterapia, a questão da cirurgia, a parte de apoio psicológico, porque é necessário, ainda mais quando tem a parte de hormonização,
que quando a gente não tem um acesso, quando se tem dinheiro, a gente vai nos locais privados de saúde. Mas quando não se tem dinheiro, aí são meios clandestinos para conseguir essa parte de hormônios, né? Sabemos que pode nos fazer mal, porque os hormônios, o que funciona para mim pode não funcionar tão bem para um amigo. O que o meu amigo tomar pode não fazer bem para mim. Depende, tem muita variável. A questão também da transfobia, que a gente, a maioria do tempo da nossa vida é nas escolas, também há transfobia nas escolas. E não é porque há pessoas trans que dizem que jamais passou transfobia na vida, não quer dizer que ela não exista, porque existe. Muitas das vezes ela vem de forma velada ou escancarada. Quando não vamos aos hospitais, serviços de saúde para sermos atendidos, simplesmente somos levados por amigos às pressas, quase morrendo. Nós, homens trans, transmasculinos, quando não tem um emprego formal, aquele trabalho assinado em carteira, nas empresas, ou mesmo nem sequer tem um emprego do tipo freelancer, que é chamado às vezes, vai lá e faz, é pago. Quando não se tem essas possibilidades, quando nos é negado direitos ao emprego, a gente muitas das vezes é expulso de casa, muito novo. E quando isso não acontece, convivemos numa questão familiar, onde há violência, que a gente simplesmente quer sair e viver a nossa vida. Muitas das vezes, nas duas situações, a gente precisa comer, pagar o lugar de morar, comprar os quesitos das necessidades. Isso se também não precisar de remédios, dependendo do agravo físico ou mental que esse transmasculino possa estar, e os tratamentos que vai precisar. Nesse quesito tem dois caminhos. Ou muitos vão pro quesito das drogas, ou também vão pra prostituição. Não é somente mulheres trans que vão pra prostituição. Homens trans, transmasculinos, quando não se tem possibilidade, um único meio. Lembrando, 4% da população trans, no geral, tem um emprego formal. Então, o restante dos porcentos não tem emprego formal. E a gente vive por várias situações de riscos estando nesses lugares, porque muitas das vezes a gente não tem casa, não é aceito dentro de casa, vai pra rua também, não quer a gente na rua. Então, também os transmasculinos podem passar por corretivos
podem passar violências dentro dos banheiros, principalmente por irem em banheiros masculinos, onde pode ocorrer de tudo ali. E muitos dos homens trans masculinos têm o receio de ir no banheiro, né? Alguns até acabam pegando infecções por ficar segurando para evitar de ir. Então, é bem complicado pra gente conseguir um emprego formal. Precisa de ensino. Pra gente ter ensino, precisaria a gente se manter na escola até o fim. Só que a questão é, no ambiente escolar, muitas das vezes a transfobia é tanta, a violência é tanta, que simplesmente não dá pra aguentar. Então, muitas das vezes, pessoas trans não terminam nem o ensino fundamental. Ou só terminam o ensino fundamental, não tem o ensino médio completo, aí a gente vê uma vaga procurando e tal. Vai lá ver, precisa de ensino médio completo. Muitas das vezes a empresa busca muitas exigências para contratar as pessoas, sendo que precisaria ter menos burocracias para ter igualdade, né? Não apenas contratar, também não, né? Teria que também treinar os profissionais já dessas empresas para conviver com pessoas trans, porque não adianta só contratar. Tem que ter todo aquele movimento para receber as pessoas trans naquele espaço. Muitas falas de rotulamentos existem de dizer que só hormonizados são trans. Isso não é verídico, não é real, pois cada pessoa tem uma forma de viver e não somos nós que vamos apontar quem é e quem não é. Pessoas trans já passam muitas coisas, infelizmente, e ainda acabam se sentindo pior com isso. Não é porque ele toma hormônio e outro ou outra não toma hormônio, que quem toma vai ser mais homem que o outro que não toma. Não é assim. A realidade é que pessoas trans sem hormônios, muitas pessoas olham torto, com deboche até, e tentam diminuir as pessoas que não tomam hormônio. E se esquece que ser pessoa trans está além do uso de hormônios, que é um fato muito importante. Os hormônios não vai fazer um menino ser mais homem, devem ser respeitados da mesma forma. Também tem uma questão que também não é muito falada. Se não é vista campanha referente, né? É muito pouco quando se tem. A questão também de prevenção contra o câncer de mama. A questão da prevenção contra o câncer não tem gênero, é para toda a população. Tanto pessoas trans quanto pessoas cis devem se prevenir. A mastectomia não gera o risco. Mesmo que passam pela mastectomia, não anulam por completo
o risco de câncer de mama, embora ele seja reduzido. A chance existe principalmente se há uma mutação genética de alto risco para carcinoma de mama. Risco residual, apesar de mínimo, ocorre pois há tecido em prolongamentos axilares e pode haver risco de câncer no subcutâneo que foram submetidos à mastectomia bilateral. O autoexame para a detecção de alterações deve ser incentivado, assim como consultas periódicas se risco genético hereditário identificado. A realização de exames, né? A realização da mamografia fica tecnicamente prejudicada pelo escasso tecido mamário, mas ultrassonografia pode ser realizada, que muitos afirmam. Em não submetidos à mastectomia, eles recomendam a realização do exame clínico periódico e mamografia após os 40 anos de idade. A prevenção com acompanhamento médico, exames clínicos e o conhecimento do próprio corpo são essenciais para prevenir a doença. Aí fica o alerta também para a importância de um outubro rosa mais inclusivo, porque câncer é uma coisa que é uma doença que deve ser tratada se estiver com e também precisa ser prevenida, independente do gênero da pessoa. O autoexame é a principal forma de prevenção, independente do seu gênero. Então, é uma série de fatores. Muitas das vezes a gente é apagado, invisibilizado, não é comentado. Também a questão do direito nosso, na questão de ter filhos. Ainda mais que a sociedade julga, usa a frase que só mulher tem filhos e homens não. Que é um fato que é mentira, porque homens engravidam. E tem o direito, tem que ter o direito garantido. É um dos nossos direitos. E que não pode ser negado acompanhamento. Ou quando cada pessoa trans tem o seu tempo para se entender. Não é porque eu me identifiquei, me entendi muito novo que todas as pessoas do mundo vão se entender também. Não. Cada pessoa tem seu tempo. Há uma parcela dos meninos, meninas que se identificam muito novos. Outros na metade dos anos, no meio, já adultos, ou na adolescência, sim. Ou mais à frente, com mais idade. Até mesmo quando já ultrapassa 80,
que no tempo antigo era dito como hermafrodita, um termo da mitologia. Esse termo não é mais utilizado e o termo correto é pessoas intersexuais, pessoas intersexo, onde uma pessoa, para ser intersexo, não necessariamente precisa ser uma pessoa que possui duas genitárias, tanto feminina e masculina. Há possibilidade, mas a pessoa intersexual não é somente essas pessoas, são vários fatores, são mais de 50 possibilidades, né? Porque a parte de diferentes corpos que vai de cromossomos, gônadas e outras séries de fatores. E utilizando o termo neutro também, do eu, do u, né? Que a maioria das pessoas intersexuais utilizam, e também pessoas não binárias e pessoas intersexuais também podem se identificar como pessoas trans, para quem não sabe. Nem todo homem trans tem um aspecto muito masculino. A gente não tem como graduar essa passabilidade de todo mundo. No livro também se fala do João W. Nery. Ele foi sexólogo, psicólogo, considerado o primeiro transhomem operado no Brasil. Quando tinha 27 anos, ele foi operado. Desde os anos de idade, se identifica como com gênero masculino, que é desde quando ele se entendia por gente e ele se sentia um menino. A mãe dele o levava ao psicólogo aos 9 anos de idade. Por causa disso, evidentemente a psicóloga não diagnosticou ele como trans, porque naquele tempo não havia o termo ainda, né? Ele era visto naquela época como uma lésbica masculinizada, a qual também não se identificava porque ele nunca se sentia mulher. Ele passou praticamente 30 anos sem rótulos, sem se identificar com nada. E aos 30 anos que ele foi encontrar o primeiro homem trans para poder trocar experiências, vivências, nível vivencial. Não tinha informação naquele tempo. Numa época que não se discutia e não havia nenhum tipo de visibilidade. Houve daquela época até hoje uma certa mudança em termos de visibilidade, com avanços de lá pra cá. Não se há masculinidade, tem várias e tem também pessoas que são consideradas transmasculinas, mas que não se definem como transhomem ou homem trans. Tem transmasculinos que não sentem disforia com partes do corpo, nem todos. É individual isso. O período mais difícil
sem dúvida para muitos. É adolescência, né? Que quando começa os caracteres sexuais secundários, né? Aí começa a aparecer mamas e a menstruação, como o João W. Neri cita no livro dele, porque é um monstro aquilo que ele diz no livro. Para João W. Neri ele precisava falar fino quando chamavam de senhora, ou grosso quando chamava de senhor, pois não sabia como iam tratá-lo. E aí surgiu a moda unissex, que para o João W. Neri isso foi algo que o ajudou bastante, favoreceu muito. Ele passou a usar calças, jeans, cortou o cabelo, e mesmo que ele não tivesse barba, que é o padrão da sociedade, né, até hoje, ainda é, ele já era visto como uma figura masculina aos desconhecidos. Com isso ele passou a ter um certo alívio em relação ao banheiro, né? O banheiro é um grande problema aos transgêneros. Tem quem aprende a não usar o banheiro na rua ou na escola, usa de professores, etc. Tem várias situações, né, para evitar o banheiro. É generificado, mas não respeitam o nosso jeito, porque a nossa cultura dá importância à questão genital. Então, se você tem uma genitária masculina, tem que ser homem de qualquer jeito. E a genitária feminina tem que ser mulher. Assim é visto pela sociedade, a qual é um grande engano, isso imposto pela sociedade nas falas. Tudo aquilo que é imposto como padrão na sociedade tivesse fora, geralmente usam diversas formas de atingir, atacar de alguma forma a nossa população. A transfobia é muito forte no Brasil. O Brasil é o país que mais mata pessoas trans. A estimativa de vida de pessoas trans é de 35 anos. E eu costumo dizer que se chegar aos 40 anos é uma vitória já que a pessoa tem, porque é muita resistência que a pessoa precisa ter devido a tudo que a gente passa, porque ela não é fácil. Eu passei transfobia desde a infância, desde violências psicológicas e físicas até as brutais, mas estou aqui. Você pode ir à entrevista de emprego, mesmo sendo super qualificado, a primeiro momento é aprovado. Quando vai para o RH, o seu documento e tenta explicar, você não é mais qualificado para a vaga, ou aquela vaga que estava disponível não está mais disponível, porque a pessoa que saiu vai voltar, ou falam que vão ligar e não liga, entre outras coisas que acontecem. Estupros corretivos, que também é muito recorrente. Essa é a nossa bandeira. São a cor azul, rosa, branca, rosa e azul. 5 linhas. Que é a bandeira do orgulho trans, a tradicional. Também existe a bandeira não binária.
há anos estavam tentando uma PL, essa PL de lei número 5002, que é a lei de identidade de gênero, que até homenagearam o João Labranelli, onde, de acordo com a PL, diz que cada pessoa pode até ir um cartório mudar o pronome e o seu gênero sem necessidade de cirurgia de harmonização, e que não precisava de laudos de psicólogos. Foi aprovado pelo Senado em 2012, desde lá é tentado, e só em 2018 foi aprovado pelo STF que nós, pessoas trans, podemos ir até um cartório e fazer a alteração do prenome e gênero. Para nossa população foi uma vitória, visto que há muitos anos já havia essa luta para termos esse direito. Eu sempre vou bater na tecla que eu sou homem trans, vou morrer homem trans e nasci homem trans. Pra mim foi um pouco complicado por ser trans, assexual. Eu sempre vou brigar por essa bandeira. E eu não ter tudo isso. E vamos à luta. Porque para levantar as bandeiras é muito fácil. E a gente passa preconceito em vários lugares. A gente vive debaixo dessas bandeiras. Cada um com as suas bandeiras. Nossa população passa violência na rua, no aeroporto, shoppings, hospitais, escolas, diversos locais, sejam públicos ou privados. É transfobia, é violência, é intolerância. Somos marginalizados para uma maioria da sociedade, a gente nem é gente. E a gente tem que brigar pelos nossos direitos e estar ali ocupando todos os nossos espaços. E a gente tem que se ver nesses espaços. Ter voz. Porque a nossa população tem. A questão do preconceito, da transfobia, da intolerância, do racismo fica velada, não some, né? Ela fica velada. Eu sou homem trans, meu nome é Lu Christian, sou um dos fundadores da família Lobos LGBT. Com a família Lobos, com o coletivo Coexistir, a gente fez a criação da Associação LGBT+, de São José dos Campos. Eu sou coordenador municipal da Aliança Nacional LGBTI+. Sou voluntário no coletivo Arocianos e no coletivo Transbordamos. E sempre estou nas lutas, fortalecendo os movimentos e no que eu puder ajudar. Me identifico como menino desde os meus 3, 4 anos de idade. Aquele fato que falam de crianças trans não existem é mentira. Até porque eu já fui.
Agora com meus 20 e todos anos, não mudei o entendimento. Sou trans, tenho orgulho de ser trans. Não é uma fase como a sociedade diz pra gente que vai passar, que é uma coisa que a gente é levado pros outros. Não é isso. Ninguém é coagido por nada. Simplesmente se entende sendo. Independente se tem outras pessoas que sejam trans por perto, isso não vai modificar. Sempre ficamos passando por coisas e aí a gente tá nessa. Um transmasculino aparecer na TV, na rádio, nos jornais, capas de revistas. Isso não significa que o preconceito acabou, que a transfobia acabou, que o diverso preconceito acabou com a nossa população. Significa que estamos caminhando. E significa que a gente ainda tem muita coisa para fazer e que temos que continuar e não desistir. E eu acho que isso é importante sim. A gente se vê nos lugares, a gente precisa se ver nos lugares onde a gente quiser estar. É nosso direito estar em todos os espaços. Isso é a história da representatividade. Para saber que a gente pode estar. Ter a nossa identidade respeitada, o nosso nome respeitado, respeito à dignidade, atenção à nossa saúde integral, a nossa cidadania, a nossa luta pela vida. No Brasil e no mundo, a questão também tem a questão do suicídio. O suicídio, a cada 40 segundos, uma pessoa se suicida. A cada 3 segundos, uma pessoa tenta suicídio. Então, são dados alarmantes e visto na nossa população trans, isso acontece e muito. O que acontece mais com meninos transmasculinos é a questão do suicídio. Que atinge muito, ainda mais com essa pandemia que está tendo agora, que tem que se manter a calma e todo mundo se cuidar como der, né? Porque e com a ajuda de quem quer ajudar e leva a sério a nossa população, porque tem muitos que não estão nem aí. Essa é a mais pura realidade. A gente, no Brasil, a gente existe mais no tempo de eleição, assim, só por um tempo. Tipo, a gente morre de novo, a gente revive um pouquinho, depois quando volta, eleições de novo. Mas enquanto isso, a gente tá em muitos lugares, a gente passa despercebido muitas vezes nas ruas, tá invisibilizados, apagados, apagados.
fingem que não nos vê, nossas vivências. A dica que eu deixo pra vocês é que você seja feliz da forma que você é, da maneira que você é. Seja gordo, magro, alto, baixo, com cirurgia, sem cirurgia, com barba, sem barba, binário, não binário, cabelo liso ou cabelo cacheado, que você possa olhar no espelho e falar assim: eu sou feliz, eu tenho orgulho e eu não vou desistir. E vamos continuar a luta por nosso direito, nossa dignidade, pelo respeito e a nossa saúde, porque ainda vai ter muita luta pela frente. É você mesmo. Então, se bater aquela crise, pensar em desistir, chama um amigo, amiga, uma amiga, conversa, mas não fica sozinho não. Apesar de todo preconceito, intolerância, toda dor, toda violência que nós, pessoas transmasculinos, vivemos e que cicatrizes temos, não podemos desistir de quem somos. Eu mesmo não estou disposto a desistir, pois essa opção nem sequer existe. Até porque eu já cheguei longe demais para voltar para trás. Na vida, tivemos cada obstáculo a ser batido, pensamentos e sentimentos tornam-se decisivos nas nossas lutas, na nossa vida, vivências. Ainda mais agora que muitos preconceitos precisam ser vencidos.